Oi, tudo bem? Vamos iniciar a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Capítulo 1 ele inicia com a genealogia de Jesus Cristo. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus filhos. Judá gerou de Tamar a Pérez, e Zerá Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio em Babilônia. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o desterro para a Babilônia, 14. E desde o desterro de Babilônia até Cristo, 14. É muito interessante como que a genealogia foi escrita. É viável dizer que muitas pessoas pulam a genealogia quando leem Bíblia. E não é legal a gente fazer isso porque genealogia é muito importante. A genealogia indica a raiz de determinada família. E no Oriente isso tem suma importância. E todos os reis, eles têm a sua genealogia confirmada. E o Mateus, ele escreveu essa genealogia de uma forma muito especial. Eu vou ler para vocês essa nota de rodapé. A genealogia, como costume oriental, se demora apenas nos nomes mais conhecidos, mencionando 42 gerações num período de 2000 anos. A divisão em 3 seções de 14 gerações seria uma ajuda à memória. O primeiro grupo, de Abraão até Davi, ele tem 1000 anos. O segundo, de Davi até o exílio na Babilônia, abrange 400 anos. O último, com José e Maria, representa a 14ª geração, abrange 600 anos. Cada divisão é separada de acordo com as épocas básicas da história de Israel, a monarquia, o cativeiro e a vinda do Messias. Não se deve aqui procurar uma lista completa dos antepassados de Jesus. A genealogia muitas das vezes vai pular um nome, vai pular o outro, porque ela vai pegar as pessoas mais importantes da genealogia. Por exemplo, nós temos aqui, ele tem a intenção, como eu disse, Mateus tem a intenção de mostrar que Jesus era o filho de Davi. Por isso, a genealogia começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí ele volta para Abraão, filho de Abraão, porque Abraão também, como patriarca, aí ele passa por todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e ele liga Jesus a Judá. Aqui ele vai mencionar também a Tamar, a Pérez, vai mencionar a Raabe, Boaz. A gente vai ver pessoas que são até estrangeiras mesmo na linhagem de Jesus. E por que é importante a gente ler genealogia? As primeiras genealogias, as genealogias mais importantes na Bíblia, você vai encontrar nos capítulos em Gênesis, quando você lê sobre
os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Encontra-se respectivamente, Gênesis capítulo 4, os descendentes de Caim, do versículo 17 ao versículo 26, e o capítulo 5 temos os descendentes de Sete, que são os descendentes que estão ligados a Adão. Os descendentes de Caim, eles são os descendentes que vai mostrar que eles são corruptos. Por isso que a genealogia vai mostrar aqui que Caim, todo tempo, ele está construindo para os seus filhos. Já Sete, a gente já vai ver que ele constrói em seus filhos. Ele constrói a vida de Deus. A gente vai ver o nome de Deus sendo invocado. Então, quando você depois dá uma conferida em Gênesis, nos descendentes de Caim e nos descendentes de Sete, para você ver as diferenças de como os descendentes de Caim foram maus e como os descendentes de Sete, eles são abençoados pelo Senhor. Então, a genealogia vai mostrar isso. Vai mostrar que há uma carga genética que é liberada, uma carga de justiça. Deus é Deus de gerações. Há um poder sobre as gerações. Há um poder. Jesus, ele vinha aqui os nomes que estão relacionados aqui são nomes de heróis da Bíblia, são nomes de pessoas importantes. E os judeus conheciam esses nomes, conheciam essas histórias. Então, quando você estiver lendo sobre essa genealogia, circula nomes como o Boaz, nomes como da Raabe, de Zorobabel, que foi da época já do cativeiro, os nomes como Uzias, que foi um grande rei. Então, esses nomes aqui são muito importantes. E a genealogia, ela vai apontar a palavra, a palavra de Deus é uma palavra que trabalha com gerações. E o livro de Apocalipse vai dizer que Deus vai abrir livros e que os nossos nomes vão estar escritos. E assim como Abraão gerou a Isaac e sucessivamente foram se gerando filhos e filhos, nós também geramos. Eu lembro que uma vez Deus falou isso comigo. Eu não gostava de ler genealogia. Deus falou assim, vai ter um dia que eu vou ler a sua genealogia. Vai ter um dia que eu vou ler aqueles que você gerou. E para a gente compreender o livro de Mateus e compreender que Mateus estava querendo mostrar para Israel, Jesus vem de uma linhagem real. Há até mesmo escritos de reis na época no Oriente Antigo, que vai relatando o nome de cada um deles, de cada um dos seus pais, para mostrar essa árvore genealógica. A gente aqui em casa tem uma árvore em frente de casa e eu chamo ela de Zaia, por causa do Zion. Né? Eu apelidei ela de Zion. Quando eu quero sair com o Zion, eu falo assim, vamos ali ver a Zaia, porque ele já sabe que é a árvore dele. E é muito interessante porque a palavra vai falar que do tronco de Jessé sairá um rebento. E recentemente a gente cortou a árvore e eu tenho visto rebentos saírem dessa árvore. Eu vejo. Mas tem uma raiz. Existe uma raiz que sustenta aquela árvore. E é incrível, gente. Eu corto essa árvore, mas ela sempre cresce de novo, porque é uma árvore forte. E assim deve ser a nossa vida. E a gente compreender que Jesus vem de uma raiz forte, que é a raiz de Davi. E Mateus estava apontando para isso. Logo após o versículo 18 ao 24, nós vamos ver o nascimento de Jesus Cristo. E o texto diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nessas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Despertado José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É interessante aqui uns pontos que é interessante falar aqui, que diz assim: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Maria é um nome já helenista, né? Já é um nome mais voltado, já mais misturado, porque Maria seria, no hebraico, seria Miriam. E ela foi desposada com José. Como é que ocorria o noivado, o ser desposado nessa época? José, ele possivelmente nessa época agia dessa maneira. Ele comprou, ele deu um dote aos pais de Maria e ele voltava para sua região, voltava para sua casa para construir uma casa. Isso durante um ano. Ele tinha um ano para construir uma casa para sua noiva. Então, assim, eles estavam desposados. Eles tinham um ano para construir, para preparar, para ter recursos para poder receber Maria na sua casa. E nesse íntere, Maria recebe a visita de um anjo. E em Lucas capítulo 2, de 1 a 7, a gente vai ver essa história. Eu quero ler para você rapidamente. Lucas capítulo 2, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Entre o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ele ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas, na verdade, o texto que eu queria ler não era bem esse, não. Só um momento aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim: No sexto mês foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando um anjo aonde ela estava, disse: Alegra-se muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente recebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então é importante a gente saber, havia uma promessa, havia um compromisso. José estava um pouco longe, estava construindo uma casa para ela e ficou sabendo que ela estava grávida. E ele não queria, ele com certeza amava a Maria. E aqui a palavra fala que ele não queria infamar a Maria, ele resolve sair secretamente, ele resolve abandonar esse compromisso. Só que acontece algo com ele, ele tem um sonho. Qual é o nome dele? José. Lembra de outro José que também sonhava? É muito interessante isso. Ele teve um sonho onde um anjo também vem falar com ele
que era obra do Senhor que estava ocorrendo. Maria, ela foi encontrada por Deus. Imagina o coração dessa jovem, imagina o quanto que ela era puro, o quanto que ela amava o Senhor, para ser encontrada por Deus. E Maria, e entenda, a nossa aula ela vai ter algumas perspectivas. A gente vai trazer questões históricas, vai trazer um pouco de exegese, que é como o texto foi escrito, quais são os propósitos, mas também, acima de tudo, vai trazer revelação e aplicação para a nossa vida. E a revelação que eu quero trazer aqui para você é que, assim como Maria engravida de Jesus, nós também engravidamos dele, engravidamos de Cristo, quando o Espírito Santo vem sobre nós. A Bíblia ela usa essas figuras, é uma figura, Maria também é uma figura do cristão que nasce de novo, porque o Espírito Santo vem sobre nós e ele coloca uma semente dentro de nós e vai gerando Jesus até aquele grande dia, para que Jesus nasça e seja revelado a nós. E isso é tremendo, isso é poderoso da parte de Deus. José, ele tem essa revelação por meio de um anjo, por meio de um sonho, e eu acho muito legal porque os anjos estavam em operação nesse projeto. Em operação antes de Jesus vir. Como que os anjos vão trabalhando? Imagine, 400 anos de silêncio e Deus começa a falar com uma jovem e um homem. Deus é Deus de famílias. Deus é Deus de famílias. E o Mateus, ele foi, no versículo 23, ele foi muito intencional em trazer o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, em que diz que a Virgem conceberá e o seu nome será Emanuel. Ele traz um texto bíblico para mostrar aos judeus que havia sido anunciado, para dar aos judeus um sinal que já havia sido anunciado, trazendo uma profecia, trazendo assim firmeza naquilo que ele estava falando. E uma das coisas importantes aqui é que o nome Jesus significa Yahvé é salvação, Deus é salvação. O nome Jesus ele é equiparado ao nome Josué e Osés, que significa Deus é salvação. O nome Cristo já é a romanização do nome Messias, que é o prometido, o rei ungido que viria. Então, assim, Jesus é o nome de Jesus. Cristo seria um codinome, seria um título para Jesus, ok? Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título. Como assim? Alexandre o Grande. Então, assim, Cristo é um título para Jesus, que significa que ele é o Messias, que ele é o rei ungido que haveria de vir. E esse rei, Emanuel, ele habita conosco. E José despertou do seu sono, como diz aqui no versículo 24, e tomou a Maria para si. É muito linda essa história. A coragem que esse homem teve, a fé que esse homem teve. Essa mulher teve fé para aceitar ser o ventre que receberia essa semente sagrada. E José, ele teve a fé para ser o pai do nosso amado Jesus. Ele teve a fé para liberar DNA, para liberar destino, para liberar propósito para Jesus. Isso é muito lindo a gente a pensar e aprender sobre José, sobre o quanto esse homem teve fé. Numa época muito mais preconceituosa do que hoje, numa época que não tinha como fazer exames, não tinha como fazer tantas outras coisas que hoje a gente faz, ele creu naquilo que Deus falou e por isso ele foi honrado. Muitas vezes a gente não fala tanto de José, mas eu admiro muito a postura dele. Admiro muito porque é importante a gente perceber que o nosso amado Jesus, ele também foi um filho adotivo, que José adotou Jesus. José engravidou de Jesus no coração e ele recebeu, ele cuidou, ele esteve sempre junto de Maria, cuidando de Jesus.
E é sobre isso que fala o primeiro capítulo do livro de Mateus. Espero que essas verdades possam impactar o seu coração. Se você tiver alguma dúvida, fale no grupo, vamos estar conversando. Eu quero te incentivar a interagir no grupo. Quero incentivar você a ler um capítulo por dia. A gente vai se esforçar e a nossa meta todos os dias após os primeiros estudos, a gente está fazendo a leitura completa e está dando um estudo. Que Deus te abençoe, que você possa, nesse dia de hoje, estar pedindo para Deus: Senhor, eu quero que a tua semente, quero me engravidar do Espírito Santo. Eu quero que tu cresças dentro de mim, eu quero te carregar no meu ventre, Jesus. E assim como José, você também possa pedir ao Pai que o Espírito de adoção esteja sobre ti, para que você possa gerar Cristo e também receber pessoas no teu coração. Que você possa gerar pessoas no teu coração. Que Deus te abençoe. É muito bom estar com você nesse estudo.